Lei 14.133. Paramos no artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: inciso 1. Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3 do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1. A banca referida no inciso 2 do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: inciso 1. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7 desta lei. Parágrafo 2. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previstos nas alíneas A, D e H do inciso 18 do caput do artigo 6 desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300 mil, o julgamento será por: inciso 1. Melhor técnica ou, inciso 2, técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: inciso 1. Proposta de trabalho que deverá contemplar: alínea A. As obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Alínea B. A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2. Proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho deduzida à proposta de preço. Parágrafo 4. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, inciso 1. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Seção 4. Disposições setoriais. Subseção 1. Das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: inciso 1.
condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Inciso 4. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5. Atendimento aos princípios. A linha A. Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. A linha B. Do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C. Da responsabilidade fiscal mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1. O termo de referência deverá conter os elementos previstos nos incisos 23 do caput do artigo 6 desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser considerados: inciso 1. A viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. E, inciso 3, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3. O parcelamento não será adotado quando, inciso 1, a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2. O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4. Em relação à informação de que trata o inciso 3 do parágrafo 1 deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. A linha A. Em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B. Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. A linha C. Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. A linha D. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência. Inciso 2. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3. Vedar a contratação de marca ou produto
quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Inciso 4. Solicitar motivadamente carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1. Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Inciso 3. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Parágrafo 1. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Parágrafo 2. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer prototipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor para atender à diligência ou após o julgamento como condição para firmar contrato. Parágrafo 3. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2 deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto previamente indicada no edital. Artigo 43. O processo de padronização deverá conter, inciso 1, parecer técnico sobre o produto, consideradas as especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2. Despacho motivado da autoridade superior com a adoção do padrão. Inciso 3. Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo, igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações deste tipo de solução. Artigo 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa. Subseção 2. Das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas a, inciso 1, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4. Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística.
Inciso 5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, serão admitidos os seguintes regimes. Inciso 1. Empreitada por preço unitário. Inciso 2. Empreitada por preço global. Inciso 3. Empreitada integral. Inciso 4. Contratação por tarefa. Inciso 5. Contratação integrada. Inciso 6. Contratação semi-integrada. Inciso 7. Fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico no caso de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6 desta lei. Parágrafo 3. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará a sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: inciso 1. O responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3. A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo, de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 9. Os regimes de execução a que se referem os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e de pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.